Olá, estamos começando o podcast do projeto Speculum. Filmar-se e ver-se no espelho. O uso da escrita de si por documentaristas da língua portuguesa. É o projeto de investigação desenvolvido na Universidade da Beira Interior, a UB, com o apoio da Fundação para a Ciência e Tecnologia, a FCT, de Portugal. Dedica-se à investigação no âmbito do cinema autobiográfico, realizado por mulheres em Portugal e no Brasil. Partimos da hipótese de algumas documentaristas terem vindo a assumir a escrita de si, a narração da sua história e a busca de definições próprias como meio de expressão artística, que entendemos ser importante analisar e incentivar criativamente. O estudo é coordenado pela professora doutora da Faculdade de Artes e Letras da UB, Ana Catarina Pereira, com apoio da professora doutora Ana Isabel Soares, da Universidade do Algarve, e uma equipe multidisciplinar de pesquisadoras e pesquisadores de Portugal e do Brasil, entre os quais eu, Pedro Pinto de Oliveira, e Priscila Freitas, iluminadora e doutoranda do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, o ECO, da Universidade Federal de Mato Grosso. Conversamos com cineastas que vivem ou viveram essa experiência, mas também com cineastas que não tenham feito ainda documentários autobiográficos, mas que possam contribuir com a reflexão sobre esse gesto e sobre o lugar das mulheres na realização cinematográfica. Para nossa alegria, estamos recebendo nesse podcast Speculum a professora, artista, pesquisadora em arte, Maritê Azevedo. Maritê é doutora em artes cênicas pela Universidade de São Paulo, a USP, com pesquisa sobre dramaturgia para roteiros cinematográficos de ficção contemporâneos. Ganhou muitos prêmios, entre os quais se destacam Melhor Prêmio Documentário pelo Festival Internacional de Cinema Feminino por Memórias Clandestinas, de 2007. Prêmio Melhor Telefilme Documental pelo Festival de Cinema de Mato Grosso por As Cores e Eu Habitamos, entre outros. Roteirizou e dirigiu os curtas de ficção Bolhas de Sabão Desmancham no Ar, de 2012, Licor de Pequi, de 2016, o documentário Úteros Mundos, selecionado para o 26º Salão de Mato Grosso. Atualmente, Maritê Azevedo é professora e pesquisadora associada ao ECO, da UFMT, e orienta doutorandos em pesquisa sobre artes visuais e audiovisuais. Professora Maritê Azevedo, muito bem-vinda ao podcast Speculum. Eu quero começar essa nossa conversa com uma pergunta mais geral. Quais marcas da sua trajetória de cineasta você poderia pontuar como autobiográficas, como parte da sua experiência pessoal? O documentário Práticas do Agora, que está em fase final de montagem, já montado, para ser lançado, seria a sua obra mais ligada a essa experiência que o projeto Speculum pesquisa? Bem-vindo, é uma honra ter aqui você com a gente. Muito obrigada, professor Pedro. Muito obrigada, Priscila, pelo convite. Esse é um tema muito interessante, né? E ele traz muitas discussões, né? Porque essa questão da escrita de si realmente ela não é muito fácil, não só para a definição, né, mas também para a sua prática, né? Eu acho que, normalmente, as práticas das narrativas de si, elas acontecem assim num momento crucial ou num momento assim de... Não é uma coisa muito... Não, agora eu vou fazer um trabalho sobre mim, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, assim, e ela tem se colocado como uma posição política, inclusive, né? Eu acho que essa questão da autobiografia, todo o cinema autoral
você se coloca no trabalho, quer dizer, você dialoga, mesmo que seja uma ficção, ou mesmo que esteja documentando uma outra pessoa, mas é aquilo que tem a ver com você, com a sua biografia, com o seu jeito de olhar o mundo, com as coisas que te interessam, é aquilo que faz você recortar, montar, buscar, criar. Todo cinema autoral, ele já tem um dado autobiográfico, né? Então, quer dizer, está falando do outro, mas está falando de mim, né? E o mesmo ocorre ao contrário, quer dizer, está falando de mim, mas eu estou falando do outro, né? Então, quando surgiu o Poéticas do Agora, que na realidade foi por acaso, né? Porque o Poéticas do Agora foi um projeto para o Mestres da Cultura, né? Um edital do Estado, para produção em transmídia, né? E aí a Ângela, que foi minha orientanda de doutorado, a Ângela Fontana, apresentou um projeto, né? E me indicando, né, como mestre da cultura, né? E aí acabou que esse projeto foi aprovado e ela propôs fazer um documentário. Só que, assim, ela não é uma documentarista, né? Ela não é uma cineasta, né? Ela foi uma propositora. E aí ela pediu se eu podia, né, colaborar no roteiro, porque no roteiro era eu que sabia da minha própria trajetória, né? Eu falei, tudo bem, eu colaboro, mas aí eu falei, eu não quero falar de mim, eu quero falar do meu trabalho junto num coletivo. Foi aí que a gente fez essa proposta de trabalhar essa ideia do Poéticas do Agora, né? Que eu estou inserida nessas Poéticas do Agora, né? Porque é o grupo de pesquisa. Aí nós fizemos com o grupo de pesquisa, mas que as coisas se misturaram bastante, né? E eu acabei me envolvendo não só no processo de roteiro, como também na direção e na montagem, né? Então, é isso. Então, esse trabalho, eu acho que é o que tem mais ligação com a proposta de vocês. Agora, Maritê, em termos assim pessoais, o que te gratificou mais, o que mais te atraiu na realização e depois na montagem, depois desse documentário pronto, do Poéticas do Agora? Uma coisa muito interessante é que, às vezes, quando você tem um trajeto, um percurso, às vezes você não conhece os detalhes, porque você não vai pesquisar o seu próprio trabalho, né? Você sempre pesquisa o outro, né? Então, uma coisa que eu achei bastante interessante é que eu pude perceber todo o enredo, né, deste trabalho e como as coisas estavam interconectadas, né? Então, assim, a sensação que eu tive foi assim, nada aconteceu por acaso, sabe? Uma coisa vai puxando a outra e aquilo vai se desenhando. Então, isso foi uma coisa muito interessante, essa ideia de um desenho da interconexão de um trajeto, de um percurso de vida, né? Eu acho que isso foi a coisa que mais me atraiu, essas entrelinhas, esse entrelaçamento, né, de coisas, né, que fala assim, nossa, como isso combina com aquilo, nossa, como isso tem a ver com aquilo que está lá atrás, como isso, assim, o que mostra, né, que às vezes muitas das coisas que a gente faz, às vezes a gente não tem noção de que lá na frente vai ter uma continuidade ou vai ter algum gancho com alguma outra coisa, né? Então, as coisas são plantadas, elas vão florescendo em outros pontos, né? Então, isso foi uma coisa que eu achei muito interessante, né? Foi o que me atraiu bastante, essa ideia. O nosso projeto Speculum, Filmar-se e Ver-se no Espelho, o uso da escrita de si por documentaristas de língua portuguesa, pesquisa a presença da mulher cineasta na cena do cinema e o gesto de filmar a si. Professora, qual a sua opinião sobre esse nosso propósito? Eu acho assim que é um propósito assim bastante interessante,
né, de tentar detectar, né, o que acontece, porque realmente é complicado, porque nós estamos lidando com imagens, né? Então, assim, nós estamos lidando... O cinema, quer dizer, o cinema tem uma linguagem, né? Por exemplo, o Passaporte Húngaro, né, da Sandra Kogut. Ela fez um trabalho documental, quer dizer, a maior parte dos trabalhos até agora, inclusive, são documentais, né? Então, o Passaporte Húngaro, por exemplo, que é um filme, é um documentário, né, que muito interessante, que é o processo de busca de um passaporte que não existia, né? Quer dizer, você não sabe aonde vai dar, né? Então tem uma aventura, né? Tem uma aventura, né? Por exemplo, o caso da Petra Costa, né? Que também fez um trabalho sobre a irmã dela, a relação da irmã dela, Helena, que foi um filme assim bastante premiado, né? Então, assim, são filmes importantes e que precisam realmente de ser pesquisados num todo, sabe? Porque o que tem são pesquisas dos filmes isoladamente, né? Mas o que vocês estão fazendo é um trabalho de tentar detectar determinadas características ou determinadas subjetividades que estão na questão da escrita de si cinematográfica, né? Quer dizer, a escrita de si feminina ainda, né? Ainda tem mais a escrita de si feminina. Quer dizer, mais um ponto, sabe, assim, que é interessante para o nosso tempo presente, que é essa questão da mulher se colocar, que eu acho que por isso que eu falo que é um gesto político, porque não é muito fácil você se colocar, né? Então, você se abrir para o mundo, você se desnudar, você se desvelar, né? Porque é esse o processo, né? Então, precisa de coragem, né? Principalmente nesses filmes de revelação, né? De desnudamentos, né? De coisas mais íntimas e tal. Esses filmes trazem essa potência da revelação e que quanto mais você se revela, eu acho que mais você vai de encontro ao outro. Eu acho que essa é a grande questão, né, do cinema autoral, de escritas de si femininas, sabe? Eu acho que é essa a grande questão, porque nesse momento você, quer dizer, a mulher foi durante muito tempo e ainda é silenciada, né? Silenciada pelo próprio sistema patriarcal, né? Então, assim, na medida em que ela se coloca, quer dizer, ela não só está abrindo e proporcionando a voz da outra, como ela está se criando, se reinventando e inventando a sua própria voz, né? Então, assim, você pode colocar essa voz em vários tipos de arte, mas no cinema, quer dizer, isso ganha uma dimensão, porque o cinema ele tem uma abertura, assim, um desdobramento assim, dessa questão pública, né? Maior do que o teatro, por exemplo, que você vai uma vez e ele acaba ali, né? O cinema tem essa potencialidade, né, de expansão muito grande, né? Então, essa voz ela é aumentada, ela é ampliada, alargada, né? Então, isso tem uma potência incrível, né? Agora, professora Marité, especificamente sobre o documentário, você acredita que a forma preferencial para essa experiência estética e política das mulheres desse falar de si? Se tem uma forma especial? Não, se o documentário é uma forma preferencial, mais potencial, inclusive até do cinema de ficção? Olha, o documentário ele é o que está sendo mais trabalhado, principalmente essa linguagem do documentário contemporâneo, né?
que vai trabalhar assim uma multiplicidade de linguagens híbridas, né? Que eu acho que ele dá essa chance. E a questão dos documentos, né? Dos materiais, você pode usar filme Super 8, né? Você pode usar fotografias, cartas, diários, né? Você tem muita coisa que você pode utilizar. Então, você pode ter várias texturas, né? O documentário te dá essa possibilidade, né? Porque você pode trabalhar com várias texturas fílmicas, né? E trabalhar com vários documentos, várias formas de documentar isso, né? Agora, a ficção também pode ser a autoficção, né? A autoficção ela é bastante usada no teatro, né? Mas no cinema existe essa possibilidade da autoficção também, né? No cinema, quer dizer, e aí eu acho que também tem uma possibilidade grande, né? Só que fica mais diluída essa questão da revelação, talvez, não sei, eu acho que teria que estudar mais, mas é porque a ficção ela está mais para o lado da ficção, e quando você fala em documentário, você tem aquela noção assim de que aquilo de fato ocorreu. Pelo menos você tem essa sensação, né? Mesmo que seja ficcionalizado. Ainda sobre o documentário, eu gostaria de saber o que você sentiu ao filmar-se e ver-se no espelho. Foi complicado. Principalmente na hora de montar, eu falei, não vai dar. Nossa, eu fiquei muito tempo sem olhar para o material, porque eu falei, gente, não dá certo esse negócio de jeito nenhum. Foi difícil, muito difícil. E aí eu tive que fazer um trabalho comigo mesmo para dar um distanciamento, sabe? Para distanciar, para poder trabalhar com isso. Aí eu falei, não, agora eu estou fazendo um trabalho que é um trabalho de ideias, e aí eu vou trabalhar em cima das ideias, né? O que é a ideia, o que completa aquela ideia. Esse foi o critério, né? Que norteou o trabalho de montagem. Como é falar sobre as suas memórias íntimas, sobre quando você coloca essa esfera familiar? Como que foi? Esse desvelar para o espectador, essa relação com o espectador, com a espectadora. Eu acho assim que no meu caso, tinha muitas histórias que já tinham sido trabalhadas, quer dizer, porque a gente tem narrativas de vida, né, que são narrativas que são coisas que a gente conta várias vezes, né? Então, assim, e na medida que você conta, são histórias interessantes, você gosta de contar, né? E aí, na medida que você conta, ela pode se modificar. São histórias que a gente pensa no espectador também, né? Porque você ficcionaliza a si mesmo. No fundo, a gente se ficcionaliza o tempo inteiro, né? A gente cria histórias, mesmo que aquilo tenha ocorrido, mas é um ponto de vista, né? É um foco narrativo, né? Então, assim, esse ponto de vista, na medida que cada vez que você conta, você vai criando, quer dizer, dependendo da reação das pessoas, você vai desenvolvendo, dando um pouco mais de foco num determinado ponto ou no outro e tal. E a ponto de a gente, inclusive, ter dúvidas, né? De que aquilo realmente é daquela forma ou não. Mas isso aí não tem como não existe. Não existe. Quando se trata de narrativa, quer dizer, não existe a verdade absoluta, né? Existe a narrativa, né? Então, assim, e aí, quer dizer, o espectador, né, aquele que ouve, ele está incluído nesse processo. Ele é um outro da história, né? Então, assim, ele é levado em consideração. Por isso que as histórias elas podem ir se modificando, essas narrativas podem
se modificando ao longo de vários relatos. Então, assim, eu acho que essa relação é uma relação dúbia, sabe? Porque ela ao mesmo tempo, é uma relação que tem uma certa cumplicidade, porque você não vai contar alguma coisa para qualquer um, né? Então, você tem uma cumplicidade com o outro, né? E esse outro, que a princípio é alguém que está atrás da câmera e você está dialogando, né? Porque uma câmera não é só uma câmera, né? Tem alguém ali, né? E tem várias pessoas ali, né? Então, assim, então você tem esse lado e tem um outro lado também que é essa paixão por narrar, né? Que isso é próprio do ser humano, né? Essa coisa de narrar, isso é próprio do ser humano. O ser humano é um contador de histórias, né? Então, ele conta histórias que ele participou, que ele viu, né? Que ele fez parte. Então, assim, eu acho que tem esses aspectos aí. Nós estamos conversando no podcast Speculum hoje com a cineasta e professora Maritê Azevedo. Agora, Maritê, eu quero fazer uma pergunta que atravessa o contexto da economia política do cinema. Essa nossa pesquisa do Speculum parte da hipótese de que algumas documentaristas terem vindo a assumir a escrita de si, a narração da sua história, também por conta dos reconhecidos obstáculos à entrada da mulher no mundo da realização e produção cinematográficas de ficção. Essa tensão é redutora do ponto de vista de mercado dominado pelos homens ou uma saída criativa que mobiliza os públicos dos documentários? Uma saída criativa, claro, é uma grande saída criativa, porque não é não é simplista. Agora eu vou fazer trabalhar nessa chave porque o mercado agora está querendo isso e tal. Quer dizer, o mercado ele abraçou essas temáticas porque elas tocam as pessoas, né? Elas tocam mesmo, né? Então, assim, e se elas tocam as pessoas, vai ter público, né? Então, e se vai ter público, que bom para o mercado, né? Vai vender mais. Então, eu acho que porque a coisa não é tão simples, né? Ela é bem complexa, né? Porque quanto mais verdadeiro for, eu acho que mais você tem condições de atingir o outro, né? Então, assim, eu acho que, a princípio, eu acho que essas narrativas vêm como saída mesmo, como uma saída bem criativa dessa coisa autobiográfica, de falar de si e tal, e de não ter mais esse problema. Nossa, eu estou sendo cabotina, falando de mim e tal, não sei. Quando você entende, né, que isso é um gesto político e que você, ao fazer isso, você está falando com outras mulheres e com outras pessoas, eu acho que isso toma uma outra dimensão, né? O que você pode identificar nessa partilha de uma vivência comum? A arte biográfica que toca as pessoas, ao mesmo tempo em que se realiza a denúncia da perpetuação de determinadas desigualdades de gênero? Olha, eu acho que a denúncia, eu acho que ela vem junto, né? Porque a partir do momento em que você começa a trabalhar essas vozes, né? Essas vozes que não tiveram oportunidade de fala, né? Não tiveram oportunidade de se manifestar, que são vozes que foram, vamos dizer, reprimidas, né? Durante anos, né? Na realidade, você carrega séculos, né? Dessa opressão aí, né? E aí, quer dizer, o que você tem aí, ao mesmo tempo que você não precisa denunciar, para estou denunciando. Não, a partir do momento que você fala,
que você se manifesta, que você se expressa, naturalmente isso é uma denúncia. Quer dizer, é quase que assim, a sua presença é uma denúncia, sabe? É quase que isso, né? Então, estar presente, né? Estar presente e se manifestar e se expressar, só isso já é uma denúncia, né? Então, eu acho que esses trabalhos, né? Esses trabalhos que estão nessa chave dessas narrativas de si, eu acho que eles vão durar ainda um tempo, porque tem muita coisa para ser dita ainda. E nessa chave tem linguagens que estão sendo criadas em função de se trabalhar nessa chave, né? Então, assim, são linguagens que vão nascer, né, que estão nascendo, né, a partir dessa proposta. Muito bom, Maritê. Deixa eu fazer agora uma pergunta, trazendo aí um pouco da experiência da literatura, aproximando com o cinema, a ficção na literatura e o documentário. A Natalie Hinnisch, no seu livro Estados da Mulher, um estudo da identidade feminina na ficção ocidental, analisa os diferentes estatutos da mulher nas obras literárias: a jovem casadoira, a mãe, a esposa, a amante, a solteirona, categorias que nos são conhecidas não apenas pela cultura romanesca, que lhes serve de veículo, mas também pela experiência de vida. Em que medida o cinema documentário das mulheres no falar de si pode ser uma experiência para os termos de um deslocamento desses estados de mulher forjados na ficção e no cotidiano de uma sociedade machista? Esses clichês aí, né, de jovem casadora, mãe, esposa, amante, solteirona, essas categorias aí, né, elas já não dão conta, né, de maneira nenhuma, porque nesse processo todo, a mulher ela mudou muito, né? A mulher mudou muito. E, às vezes, as pessoas não estão acompanhando, às vezes ela própria, né, não está acompanhando esse processo de mudança, né? Então, assim, a partir do momento em que esses documentários ou essas ficções que trabalham sobre essas questões do feminino, ou que são reveladores e tal, surgem outras mulheres, né? que são muitas outras categorias que não se encaixam mais nessas categorias que já foram as categorias fixas, né? Desses romances, né? Então, assim, e são muitas outras categorias que estão por vir, né? Porque as coisas mudaram muito, né? Então, assim, tem outras e outras novas mulheres, né? Que estão nascendo, né, que estão surgindo, às vezes das próprias mulheres velhas, novas mulheres nascendo de mulheres, inclusive, velhas, né? Outras mulheres, né? E eu acho que essas categorias não dão conta, e e outras que estão surgindo, que estão nascendo, elas vão... esse filme autoral de narrativas de si feminino, com certeza vai começar a mudar esse quadro. Está começando a mudar esse quadro, com certeza. Professora, o que nós não lhe perguntamos e você gostaria de falar, falando sobre si? Então, olha só, eu acho que vocês fizeram perguntas muito pertinentes, assim, dentro desse quadro aí de questões que vocês estão levantando, né? Eu acho que, assim, o que eu acho que seria interessante falar é que as mulheres, as novas cineastas, não tenham medo de falar de si,
sabe? Porque isso não tenham medo disso, se assumam, né? Porque esse é um trabalho que se você vai falar de si, você vai fatalmente encontrar outra pessoa. Quanto mais você fala de si, mais você vai falar do outro, né? Então, assim, e esse processo é um processo muito rico, né? Então, assim, uma coisa que eu acho que é interessante para essa, nós estamos agora num momento bacana aí do audiovisual, né? Com essa lei Paulo Gustavo, que 71% da lei que veio do Fundo Setorial do Cinema, o recurso veio do Fundo Setorial do Cinema, e aí 71% é obrigatório que seja aplicado no audiovisual. Então, assim, nós estamos num processo de que vai ser o ano do audiovisual, esse pedaço de 2022 e 2023. Então, assim, as mulheres precisam se preparar dentro dessa perspectiva mesmo que vocês estão colocando, sabe? Por isso eu acho esse trabalho incrível, sabe? Eu acho que é um trabalho, assim, que vai trazer quase que uma coisa de processo emancipatório, né? Vamos dizer assim, né? Acho que é bem interessante o que vocês estão fazendo e que deixar um recado aí para as iniciantes que não tenham medo de falar de si, né? Professora Maritê Azevedo, muito obrigado pela sua participação no podcast do Projeto Speculum. Muito bom ter você nessa conversa, foi enriquecedora. Nós estamos muito felizes. Um grande abraço e a gente fica por aqui nesse podcast Speculum. Muito obrigado. Muito obrigada a vocês.